Olá, professores, olá, professoras. É uma grande satisfação recebê-los e recebê-los aqui hoje em mais essa nossa oficina Sala Mais. Meu nome é Homero Nunes, eu trabalho aqui na Academia de Talentos Ânima e na formação docente, né? Sou um homem moreno, de pele clara, cabelos e barba grisalhos, mais para brancos. Estou vestindo uma camiseta preta. Atrás de mim aqui o fundo do simpósio e Sala Mais do segundo semestre de 2026. Estou falando aqui de São Paulo, que nós já estamos nos preparando aqui para o simpósio, que será aqui na Community. Não percam, tá, gente? O simpósio será demais com Docente Talks esse ano aqui. Espero todos e todas conosco aqui no simpósio. Nós tivemos hoje um dia cheio de oficinas Sala Mais. Ainda temos mais duas, essa e mais uma outra logo em seguida. E na quinta-feira, que é o dia do simpósio, nós temos as oficinas Community, que vão acontecer presencialmente aqui em São Paulo, na própria Community, e também acontecerão presencialmente para os professores da UNA em Belo Horizonte, aliás, não só da UNA, UniBH, Milton Campos, Pazé, todo mundo da grande BH está convidado, só se inscrever para a oficina presencial da Community lá na UNA Imores. Também teremos oficinas presenciais da Community no IBMR Barra, no Rio de Janeiro, na UNP em Natal e na Uniriter em Porto Alegre, do mesmo jeito, né, para os professores de Porto Alegre, tanto da Uniriter como também da FADERGS. E quatro oficinas, manhã e tarde, aqui na Community em São Paulo, para os professores da IMB Morumbi e da São Judas também, todo mundo convidado. E essas mesmas oficinas também estarão sendo oferecidas online para todo o ecossistema, para além desses lugares que vão recebê-las presencialmente. E, enfim, mais quem não se inscreveu, inscreva-se, né? Venha, participe também, que é uma oportunidade muito legal. Hoje, comigo aqui, eu tenho aqui no apoio o professor Daniel de Oliveira, o professor Ravi Orsini, aqui do Núcleo de Formação Docente, e nós estamos recebendo aqui o professor Marcos Flávio, da UNA Belo Horizonte também, meu colega lá da UNA, e o professor Marcos Flávio vem falar aqui para nós de inteligência artificial agêntica na educação, né? Como criar assistentes e automações inteligentes para apoio ao ensino e aprendizagem. Tudo que nós queremos saber, né, gente? A gente coloca a inteligência artificial para trabalhar para a gente. E, claro, eu conheço o professor Marcos Flávio, que nós gravamos um Profcast sensacional sobre inteligência artificial e educação. Vou pedir a Dani aqui para colocar no chat, por favor, o link lá para que vocês possam escutar esse Profcast que nós gravamos. Não só esse episódio, tá, gente? Escutem os outros episódios também. Gravamos um com a professora Ana May Barbosa, espetacular, ela é maravilhosa. Ela, aos 89 anos, gravou com a gente. Gravamos com a professora Rosa Moraes, da gastronomia, com o professor Pedro Neves, Relações Internacionais, falando de Donald Trump, Irã, muito legal também, assim, com o professor Carlos Colares, falando sobre neurociência. Escutem o Profcast, tá, gente? É algo bom. Para nós que gravamos é sensacional. Espero que gostem também. Sempre interessante discutir a educação superior com pessoas inteligentes assim. Bom, então, sem mais delongas, né, já falei demais, vou chamar aqui o professor Marcos Flávio para conduzir essa oficina conosco. Seja bem-vindo, professor. Se apresente e toca o barco. Muito obrigado, Homero, Daniele, Ravi. Gente, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos, colegas professores. Fiquei muito feliz de ser convidado para a oficina, né, pelo Homero, pela Leia, pela Daniele, de poder compartilhar um pouquinho para vocês aqui de uma experiência que eu tive com um livro, que claro que eu vou mostrar aqui, né, porque eu baseei muitos conteúdos da oficina desse livro que eu publiquei, que é um livro chamado Inteligência Artificial para Professores. A gente falou muito sobre ele no Profcast, né, Homero? Daniela, a gente bateu muito papo sobre alguns dos conteúdos dele e tal. Então, muitas das coisas que eu estou trazendo aqui hoje para vocês é baseado nisso. Então, vou passar uma ideia geral da oficina, mas aí eu já abro aqui, já compartilho a minha tela para a gente já começar. A ideia foi que fosse uma coisa bem prática mesmo, né? Eu vou começar dando uma contextualização um pouco mais teórica de algumas coisas, mas só para a gente fazer um nivelamento.
e já vamos fazer algumas práticas. Eu acho que vai ser bem interessante, acho que vocês vão sair daqui com algumas ideias bem bacanas, né? Que é uma coisa bem mão na massa mesmo. Tá? Então, para começar, eu vou aproveitar e compartilhar minha tela aqui. Aí só podem até eu falar no chat, por gentileza, se vocês vão conseguir visualizar a minha tela. Só um minuto. Todo mundo visualizando aí? Sim, mas não está ampliado, tá? Tá aquele recorte do Tá, não, eu recorte. vou ampliar agora. Peraí. Agora tá ok, né, Homer? Ok, pode Be- tocar. Beleza. O Renato quer falar. Pode falar, Renato. Escrever no chat também. Fica à vontade. Acho que levantou a mão. Microfone liberado, professor Renato, se quiser. Bom, às vezes apertou sem querer. Mas fica à vontade, gente. Fala no chat. Pode levantar a mão o horário que vocês quiserem, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre assistentes de IA generativo na educação. Então, o propósito aqui hoje é mostrar um pouco para vocês da visão, não é focar em ferramentas. A IA generativa ela está mudando muito a cada dia, né? Até para mim que estou trabalhando com isso agora, eu sou especialista, né, nessa questão, então todo dia eu não consigo acompanhar as novidades que surgem. Eu estou sempre tentando me atualizar, mas as novidades são muito mais rápidas do que a gente consegue acompanhar. Então, ao invés de fazer um foco em ferramentas, eu trouxe para vocês mais um foco em ideias, um foco em procedimentos, para explicar para vocês de forma bem básica. Não é um conteúdo técnico, ou seja, pessoas de qualquer curso vão poder fazer. E eu trouxe um passo a passo também para vocês me acompanharem nisso aqui. Então, o nosso cronograma desse Sala Mais vai ser baseado no meu livro, como eu falei para vocês. Esse livro, depois eu passo o link para vocês, da editora Novatec, ele está disponível na Amazon também. Então, a gente vai ter uma fundamentação teórica rapidinha aí sobre princípios de assistentes. Eu vou fazer uma diferenciação entre assistentes e agentes de IA. Muita gente confunde, né? Mas tem uma diferençazinha básica de nomenclatura. Um pouco mais para o final, depois que a gente fizer nossas práticas, eu vou falar um pouco de engenharia de prompt, que são algumas técnicas, né, que a gente pode utilizar para tornar os pedidos para IA mais eficientes, né, determinando, por exemplo, um contexto, uma persona, alguns exemplos, né. Então, ele ajuda a ter umas respostas melhores. Vamos falar sobre os assistentes de IA. A plataforma que a gente vai trabalhar nessa prática, ela é o Gemini do Google, né? Por quê? O- Existem outros, ChatGPT, Cloud, né? O Gemini, primeiro, que ela é mais acessível. O primeiro plano dela, que acho que é o Gemini Plus, ele é cerca de 20 e poucos reais e vive em promoção por 12 reais por mês. E ele já entrega muita coisa que a gente já pode utilizar, muita coisa útil que a gente pode utilizar nas nossas aulas, inclusive o próprio Gemini Notebook. Talvez alguns de vocês conheciam como Notebook LM, né? Ele mudou o nome recentemente. E eu vou explicar para vocês como é que a gente cria esses assistentes personalizados, tudo. Gente, qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade, pode colocar no chat, eu estou visualizando o chat aqui, ou pode, né, levantar a mão aí que eu abro para perguntas. Então, as práticas que a gente vai fazer, depois de eu fazer essa fundamentação, são um jogo generativo educacional, né, que é uma espécie de aventura interativa, que é uma coisa que eu coloquei no livro, que eu acho que ficou bem interessante o exemplo, e eu gosto de mostrar a prática aqui para vocês. Um gerador de estudo de casos personalizado, a gente vai criar um assistente para fazer isso, né? E tudo, gente, com base no material de vocês. A ideia é que vocês peguem o material de vocês, sei lá, uma apresentação de slide, alguma coisa assim, e use isso aí nesses assistentes, tá? Mas eu vou explicar direitinho cada um deles. E também o último assistente vai ser uma pré-correção de avaliações discursivas, né? O professor Lucas até comentou que o ChatGPT vai começar a incluir anúncios logo logo, né? Acho que até já começou, ia começar recentemente. Vamos passar aqui. Então vamos lá, gente. Uma coisa que eu queria explicar para vocês a diferença, né, e eu criei essa imagem também na IA.
para fazer essa diferenciação, é o seguinte: muita gente usa hoje o termo agente de IA generativa, mas tem algumas coisas que não é necessariamente um agente, tá? Quando a gente fala agente, nós pensamos em algo mais autônomo, né? Então eu sei ter um exemplo aqui de viagens que acho que fica muito fácil de entender a diferença. Nós temos um assistente de IA generativa, né? Ele consegue te ajudar, ele é especializado em te ajudar a planejar uma viagem. Então, ele já foi treinado para ser especialista em encontrar melhores voos, para ser especialista em encontrar, por exemplo, melhores hospedagens, né? Ele é melhor que usar o chat GPT puro, digamos assim. Mas ele não consegue fazer a reserva dos voos e hospedagem por você. Essa que é a grande diferença, tá? Uns agentes de IA generativo têm o que a gente chama de skills ou habilidades e ferramentas. Então, eles conseguem fazer por você. Então, um agente de IA especializado em viagens, ele conseguiria navegar sozinho, entrar num site lá do Booking ou algum outro site de viagem, ele mesmo reservar os dias que você quer, ele mesmo colocar lá no carrinho e só te pedir a confirmação se você quer reservar aqueles dias, não. Então essa é a grande diferença, tá? O assistente de IA, ele ajuda, mas ele ainda não faz por você. Ele é mais especializado em te ajudar. Eu gosto de falar que ele tem um ajuste fino para uma tarefa específica. Já o agente de IA, não. Ele se conecta a ferramentas externas, como, por exemplo, agências de viagem, coisas do tipo, ele vai e faz. Então, como para mexer com agente de IA já é uma coisa um pouco mais técnica, nesse Sala Mais, a gente vai focar nos assistentes. E vamos fazer isso no Gemini, que é uma forma de fazer bem simples e bem didática também, tá? Bem bacana. Eu quero pegar um exemplo bem simples de fazer diferenciação na prática, tá? O Gemini no Google Drive, ele é assistente ou agente? Não sei se alguém aqui assina o Gemini já notou isso, mas para todo mundo que assina o Gemini, isso não tem na conta gratuita, tá? Mas para todo mundo que assina o Gemini, quando você entra no seu Google Drive, aparece, vejam ali à esquerda, né? Tá marcadinho em vermelho ali, um símbolozinho do Gemini em qualquer pasta que você tiver no Google Drive, tá? Então, ali nessa pasta, estava 5 slides meus de uma matéria que eu ministro, né? Eu cliquei naquele símbolo, ele abriu uma outra janela, né? E mostrou a pasta, escrito ali no meio ali, todos PDFs, que era o nome da pasta, e eu fiz um prompt. O que eu fiz um prompt? Eu falei, olha, cria uma lista de exercícios dissertativos de dificuldade média com base nos slides disponíveis nessa pasta. Serão 5 exercícios diferentes para o conteúdo de cada um dos arquivos disponíveis na pasta. Olha que interessante, gente. Por que ele é um assistente e não agente? Ele facilitou para mim para ler o conteúdo desses arquivos. Ou seja, se a pasta tivesse 20 arquivos, ele leria os 20. Eu não precisaria anexá-los, igual a gente faz no chat GPT, né? Apesar que o chat GPT também consegue conectar no Google Drive, mas o Gemini é mais simples, que ele já está integrado. Então, ele é um assistente no sentido de que ele facilitou para mim, né, a organizar os meus documentos ali numa pasta e chamar a IA e pedir uma ação. Posso criar uma lista de exercícios, posso criar qualquer outra coisa que eu queira fazer, tá? Então, no caso aí, seria realmente um assistente. Mas vamos lá, então. Quais são os assistentes de IA do Gemini? Ou os assistentes personalizados do Gemini? Aí à esquerda tem uma imagem, num que eu chamei de desenvolvedor de planos de aula, tá? Para dar um exemplo prático, eu não gosto de ficar só na teoria, tá? Eu vou sair aqui do slide e vou ir para o navegador, para deixar na prática aqui para vocês entenderem bem a diferença. Então, vamos vir aqui, ó. Eu estou com o Gemini aberto aqui no navegador, tá? Vou até dar um zoom aqui para ver se melhora para vocês visualizarem. Normalmente, como é que a gente usa a IA, né? A IA generativa? Eu venho, escrevo o prompt do que eu preciso diretamente aqui nessa caixinha, né? Então, se eu coloco aqui, falo, crie uma lista de 20 exercícios vou pegar uma matéria que eu ministro, né, como exemplo, sobre fundamentos de redes de computadores.
Isso é uma coisa que todos nós já fazemos e essa é a forma tradicional que a gente costuma interagir, né? Ele vai me dar um contexto, ele vai me dar alguma coisa e pronto. Ou seja, toda vez que eu preciso fazer uma interação, eu tenho que colocar um prompt do que eu quero. A ideia do assistente de IA que nós vamos fazer é que nós vamos meio que automatizar esse processo. Nem sempre a gente vai precisar do prompt. A gente vai precisar só do material que a gente quer trabalhar, né? Depois eu vou mostrar para vocês como exemplo. Vamos voltar aqui na apresentação. É, à esquerda ali, vocês estão vendo que eu peguei o prompt e coloquei ele no coração do assistente que eu estou criando. Ou seja, em vez de eu usar o prompt diretamente no meu pedido, tá? Eu estou criando uma versão personalizada do Gemini, que a gente chama de Gem, e estou colocando esse prompt ali, ó, nas instruções de como ele age, como ele funciona. Então isso já vai ficar embutido nele. Toda vez que você chamar ele para abrir uma conversa, e gente, eu vou mostrar para vocês passo a passo depois, tá? Eu mesmo vou fazer e tudo. Toda vez que a gente abrir ele para fazer uma conversa, isso já vai estar embutido nele. Você gosta de falar que está no coração dele, né? Então, o coração desse Gemini ele é composto de um prompt e uma base de conhecimento, que pode ser seus slides. Não é obrigatório usar, tá? Mas pode ser os seus slides. Uma coisa muito importante é que a gente só consegue criar novos gems pelo Gemini do computador, tá? Mas podem ser acessados pelo aplicativo móvel. Então, por exemplo, quem está visualizando o treinamento hoje pelo aplicativo móvel, sem problema, vocês vão conseguir entender completamente com a minha demonstração, tá? Mas vocês só vão conseguir seguir o tutorial e criar suas próprias versões personalizadas estando no computador. Mas vocês podem fazer posteriormente no computador, quem tiver no, né, no smartphone agora. É bom pelo menos assistir até o final para ver como que é o processo. No chat GPT tem um recurso similar também, chamado de GPTs, né, em que a gente tem modelos personalizados, treinados para um monte de coisa. Então, tem modelo especializado em pesquisa, em buscar fontes de pesquisa, tem modelos especializados em revisar escrita acadêmica, né? Tem vários tipos de modelos. É uma seção mesmo, se chama GPT, fica dentro do chat GPT, né? Essa opção Gens, eu vou mostrar aqui como é que a gente acessa ela, mas ela fica no menu principal, viu, Michele, da infraestrutura do Gemini. Então, vamos lá. Eu disponibilizei para vocês um tutorial passo a passo. Vocês podem ler esse QR Code aí. Eu vou mostrar que vocês vão cair numa página, né, que é o meu site. E o primeiro link do site está o material, tá? Depois, se alguém quiser até jogar aí direto no. Abrir o material e jogar o link direto no chat, para o pessoal que está no smartphone, ele já vai abrir o PDF direto, tá? Isso é o primeiro link. Primeiro link aí, só abrir isso aí e lá vocês já vão conseguir abrir. Então, ele é baseado, no, como eu disse para vocês, tudo que a gente vai fazer é baseado no livro, né? Mais informações vocês têm aí também. Então, vamos para a prática, né? A ideia é a gente colocar a mão na massa para vocês começarem a trabalhar e entender como é que esse sistema aí funciona na prática. Então, primeira coisa, eu vou explicar aqui no primeiro assistente, mas depois eu vou fazer com vocês passo a passo, tá? E dar um tempo para vocês fazerem. Como que a gente acessa o Gêmeos, que é a criação de assistentes no Gemini? Você vai abrir o Gemini, vou fazer aqui para mostrar daqui a pouquinho. A gente vai ali embaixo, né, naquele botãozinho de configurações que está marcado em vermelho ali, e vai ter uma opção no menu chamado Gems. Quando você abre ele, ele vai abrir a parte, né, dos assistentes. Vocês podem ver que já tem alguns assistentes pré-criados que tem ali. Um chamado Storybook, geração de ideias e vários outros. A gente precisa criar o nosso próprio. Aí tem um botão ali que está marcado em vermelho, né? Que está ali, novo gen. Então você clica nesse novo gen e ele vai permitir fazer a criação dele. Então, quando você clicar nesse botão, não precisa fazer junto comigo, não, tá, gente? Eu vou demonstrar, depois vocês fazem. Porque no passo a passo, eu vou mostrar o passo a passo aqui também, ele está bem, bem passo a passo. Tá? Dá para seguir tranquilo. Vou mostrar no primeiro assistente aqui, então, como é que vai ficar. Vou fazer com vocês, tá? Quando a gente clica lá em novo gem, o que que ele faz? Ele abre essa tela, no qual ele vai pedir primeiro qual que é o nome do seu assistente, tá? Eu acho que na versão gratuita tem.
eu não sei se eles mudaram recentemente, tá? Até pouco tempo atrás, o Ariadne, na versão gratuita tinha. Então, se alguém não tiver conseguindo visualizar essa opção, infelizmente eles devem ter migrado, porque eles fazem muitas mudanças, né, nessas. Ma- Um dos motivos que eu quis falar do Gemini foi justamente porque ele é o mais baratinho, né? A versão dele, ele é muito acessível, a assinatura dele. Obrigado, Denise. Então, focando aqui, vamos para as instruções. A gente colocou o nome, né, e vamos fazer as instruções. As instruções, pessoal, é o prompt. Esse primeiro assistente, ele é focado em criar um jogo generativo educacional. O que que é isso? Ele é uma espécie de aventura interativa baseado no seu conteúdo, que você pode, inclusive, compartilhar com os alunos, tá? Então, primeira criação. Você foi lá, colocou o nome, colocou as instruções, né? Salva ali em cima, tem um botãozinho ali de salvar. E como é que vai funcionar na prática? Eu vou fazer uma demonstração prática daqui a pouquinho. Quando o seu assistente está pronto, você pega um slide seu, anexa o seu slide, não precisa de prompt extra, tá? E você roda e ele já vai criar aquela aventura interativa. Vai funcionar. Vocês vão ver, na prática, eu demonstrando, a gente vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Estou só contextualizando aqui por enquanto. Uma coisa legal é que dá para você compartilhar isso com os alunos. Depois que você cria o seu assistente, você pode ir naquele símbolozinho ali que eu marquei de vermelho. Novamente, está no passo a passo, tá? E vocês abrem uma janela, troca ali. Estão vendo uma opção ali chamada acesso geral? Troca ali para qualquer pessoa com link e manda copiar link, tá? Ô Nilton, eu vou mostrar passo a passo, tá? Estou só contextualizando aqui antes. Você mandou o link para os alunos, todos eles já conseguem acessar, tá? Eu vou explicar a vantagem do Gemini aqui, Flávia, na prática. Só um minutinho, vamos lá. Então, pessoal, aqui ó, tá o site que eu passei para vocês. Todo mundo está vendo aqui o primeiro link, né? O passo a passo. Então, a gente pode até colar aqui o link direto, se alguém quiser. Quando abrir a janela aqui, ó, já tem um link direto dele aqui. Então, esse passo a passo aqui, ó, é o que vocês podem seguir para fazer, né? Vocês podem tentar fazer só com a minha explicação ou podem seguir no que está aqui. Então, primeiro passo que eu falei para vocês aqui, ó, tem que vir aqui as configurações e abrir o Gêmeos, no Gemini. Deixa eu fazer isso. Aqui, ó. Aí a gente tem aqui Gêmeos. Ele vai abrir o gerenciador do Gemini, tá? Podem ver que eu já criei os três assistentes, no caso que a gente vai trabalhar hoje, né? Mas no caso de vocês não existe. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui novo, tá vendo? Então, de novo. A pessoa veio aqui, Gêmeos, depois clicou em novo. Aí ele abre essa janela. Nessa janela, ele te pede o nome, tá? Nas instruções que eu falei para vocês, eu sugeri que o primeiro assistente, você colocasse isso aqui, ó. Criador de jogos generativos educacionais. Tá? É, tá, me falaram ele que não está conseguindo acessar na versão gratuita, a gente dá uma olhadinha, tá? Deixa eu só fazer a demonstração aqui, depois a gente vê. Então vamos lá. Criador de. Eu acho que, né, se a Anima disponibilizar, depois eu tenho que checar com o pessoal se disponibiliza, provavelmente deve ter o acesso. Então vamos vir aqui. Você vai colocar o nome e vai colocar o prompt, tá, gente? O prompt eu disponibilizei para vocês. É esse aqui. Vocês podem vir aqui. Aí me perguntaram qual que é a diferença de usar o prompt direto de criar o Gemini, tá? A diferença é a seguinte: se eu for usar o prompt direto, toda vez que eu quiser rodar, eu preciso colocar o prompt, né? Então, se eu peço uma tarefa repetitiva, toda vez que eu vou rodar, eu preciso novamente colocar o prompt. Para evitar isso, eu posso simplesmente
colar o prompt aqui no Gen. Tá? Eu coloco o nome dele aqui, ó, criador de jogos generativos. Então, a gente vem aqui, coloca as instruções, não precisa se preocupar dela estar formatada, bonitinha, tá vendo? Não tem problema nenhum. Ele já identifica ali e já cria. Tá? E aqui no caso, aqui embaixo, a base de conhecimento. Aí você vem aqui, clica salvar. Eu já tinha um gen aqui criado, né? Vou colocar aqui como 2, salvar. Nas instruções, eu não vou ler o prompt para vocês, porque não vai levar muito tempo, mas as instruções dele, tá? Basicamente, o que ele fala é o seguinte, ó. É, ele vai atuar como mestre de aventuras interativas em texto. A missão dele é receber materiais didáticos fornecidos pelo professor e convertê-los em uma aventura de texto imersiva, onde o aluno explora ambientes, encontra desafios e aprende o conteúdo de forma ativa. Tá? O pessoal colou aí já no chat, Rafaela, pode acessar aí. Acho que já dá para acessar pelo link que eles mandaram. Ótimo, Michele. Agora que eu vou mostrar isso, tá? Então vamos lá. Aí o Gemini for criado, tá? Gente, como vocês têm um passo a passo, foca só na apresentação, né? No que eu estou mostrando, e depois vocês dão uma olhada se tem um acesso ou não, porque acho que é melhor para a gente aproveitar que o nosso tempo também é mais limitado. Então aqui, ó, tá? Criei, tá vendo? Se eu quiser começar a conversa, eu venho iniciar a conversa. Eu já tinha criado ele antes, como eu disse para vocês, então eu não preciso de dois que façam a mesma coisa. Eu vou vir aqui, vou excluir e vou clicar no que eu já tinha feito. Preste atenção, por favor, que ele mostra aqui, ó, criador de jogos generativos da educação. Pessoal, vou pedir um favor para vocês, enquanto eu estiver demonstrando, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem depois, mas quando eu estiver demonstrando, deixa eu finalizar a demonstração, porque senão se eu ficar respondendo vocês junto, acaba que vai atrasar um pouco, tá? Aí eu dou um tempo para vocês fazerem. Aqui, ó, ele já foi criado, então. Para quem não tinha entendido a diferença, a gente colocou o prompt na criação do assistente. Não precisa usar prompt aqui mais, tá? Eu vou simplesmente vir aqui, mandar enviar um arquivo, anexar um arquivo que eu deixei aqui como exemplo de introdução às redes, né, que é uma matéria minha, um slide que eu dou aula dele, e vou clicar em enviar. Agora ele vai executar aquele prompt que a gente colocou no coração dele. Ou seja, o assistente, ele não pede um prompt a cada vez. Você já instruiu ele, ele já sabe o papel dele. O que você pode fazer é colocar um prompt caso você queira personalizar ainda mais as coisas. Então, o que que é esse primeiro assistente? Ele é um joguinho generativo. Olha só, preste atenção, por favor, para vocês entenderem bem. Ele identificou os tópicos da minha matéria, tipo de rede, modelo de camadas, coisas específicas da minha matéria. Ele bolou uma aventura com 6 salas, é uma aventura em texto mesmo. Ele está descrevendo a aventura lá. Você ganha consciência em meio a um zumbido elétrico e luzes pulsantes. Você está no interior de uma estação tecnológica. O que que você está vendo? Isso aqui. Gente, é um jogo em texto, tá? Então, por exemplo, aguardando o comando. O que que você vê? Eu vejo um painel explicativo sobre rede ponto a ponto. Aí eu vou escrever para ele, fala assim, observe e me descreva o que existe no painel explicativo. Qual que é a ideia dessa... Ah lá, ele está me falando. Você se aproxima do painel explicativo, a superfície de cristal iluminada detalha as características, vantagens e desvantagens. Então, isso aqui, gente, é como se fosse realmente uma aventura que ele vai tomando as decisões e ele só avança no jogo, faz os quebra-cabeças e tudo, se ele souber o conhecimento da sua matéria. Qual o conhecimento? Está no slide. Se você achou interessante, quer compartilhar, por exemplo, com seus alunos, como é que você faz? Tá?
Agora, um exemplo, vou dar um tempo para vocês fazerem depois. Vocês vêm aqui no Gens de novo. Tá? O menu, gente, de acesso ao Gens pode mudar para algumas pessoas. Às vezes, na interface pode estar aqui no menu, pode estar aqui do lado. Eu vou acessar pelo menu, que acho mais fácil. Aí no menu aqui, todo mundo está visualizando um botãozinho chamado compartilhar. Tá? Todo o seu Gmail tem esse botãozinho aqui. Então, clica nele. Ele vai abrir uma janela. Deixa eu mostrar para vocês. Isso. Nessa janela, vocês estão vendo aqui, aparece meu usuário, né? E aqui embaixo tem uma opção de acesso geral para qualquer pessoa com link. Quando você copiar isso aqui, você pode mandar por e-mail, por WhatsApp, para quem você quiser para o seu aluno. O que seu aluno vai acessar quando ele clicar nisso? Ele vai abrir o seu gerenciador, o seu criador de jogos, por exemplo. Tá? Criador de jogos. Tá? Aí qualquer material que ele anexar, gente, qualquer matéria, ele vai gerar um jogo interativo. Então, como eu disse para vocês, o nosso propósito aqui é testar com três. Mas, para ficar mais claro, eu já vou mostrar para vocês o que os outros dois fazem, tá? E depois vou dar um tempo para vocês praticarem e vou ajudando vocês. Deixa eu só voltar aqui, porque senão muita gente vai tentar fazer junto e a gente vai acabar perdendo um tempo precioso, né? Vejam esse aqui, ó. Gerador de estudo de caso. Eu vou editar ele, tá? Ele é o próximo que a gente iria fazer. Novamente, vou dar um tempo para vocês fazerem todos. Só vou explicar os três já de uma vez, só para vocês entenderem a diferença de um para o outro. Aqui, ó, já esse aqui. É... Oi, Rafaela, a tela para o aluno vai ser a mesma que apareceu para mim. Tá? Vai ser no Gemini dele e ele vai receber aquelas mesmas respostas que eu estava mostrando no jogo, né? Aquela descrição, o contexto, tudo igualzinho. Vai ser basicamente a mesma tela, só que com o usuário dele. Olha só aqui, ó, o gerador de estudo de caso. Vocês estão vendo que só mudou o prompt. A estrutura aqui é bem parecida, só mudou o prompt. Seu papel é transformar um material didático enviado por um professor em um estudo de caso fictício, realista e pronto para uso em sala de aula. Esse prompt, pessoal, ele também está no material, tá? Vocês vão fazer a prática e eu vou assessorando vocês. Tá aqui. Só estou mostrando para vocês entenderem, para ficar claro para vocês a questão do assistente, que eu estou vendo que tem muita gente que está em dúvida ainda. Não precisa de base de conhecimento, vou explicar sobre isso depois, tá? Aqui estão as instruções do prompt. Como é que ele funciona na prática? Vamos lá? Olha que interessante isso aqui. Esse aqui. Você clica nele. Mesma coisa de antes. Não precisa colocar outro prompt. Eu quero gerar um estudo de caso sobre aquele mesmo material que eu fiz. Igualzinho. Clico aqui em enviar arquivos. Clico no meu material. Introdução às redes. No meu slide de apresentação. E mando enviar. Eu pedi para ele fazer um estudo de caso fictício com dados, com nome de empresa fictícia, tudo fictício, com base nos materiais. Se você quer especificar qual parte do seu slide, é só você fazer um novo prompt falando assim, ó, use somente uma parte desse slide, ou a parte desse slide que se trata disso. Tá? Aí olha que legal. Ele gerou um estudo de caso. Você pode até mudar no prompt para ele gerar um slide com estudo de caso de uma vez, em vez de gerar só a descrição. Tá? Ó, com dados, com várias outras informações. Então, esse segundo, e vocês vão fazer a prática dele, ele é focado no estudo de caso. Está vendo que a criação do assistente é a mesma forma? É criar o assistente, colocar o prompt lá dentro dele, só que o prompt que muda. O primeiro criou um joguinho interativo, né, baseado no seu material. O segundo criou um estudo de caso baseado no seu material. E o terceiro, que é o último que eu vou apresentar para vocês, que é a nossa proposta de hoje. Ô, João Paulo, eu acredito que
a todos os recursos, talvez sim. Tá? Como eu disse para vocês, infelizmente eles mudam isso com muita frequência, então eu vou até testar aqui depois, enquanto vocês tentam fazer, se ainda tá, se ainda é permitido criar os gems. Eu sei que acessar dá. Acessar dá. Então, se um colega seu criar e te mandar, você consegue acessar. Eu não sei se tem quem tem conta gratuita consegue criar, tá? Mas a gente dá uma olhadinha. Deixa eu só demonstrar aqui qual que é o último, para vocês entenderem o papel. Gente, olhem esse aqui, ó, que é o último proposto aqui, ó. Imaginem se vocês podem pegar um exercício discursivo, né, que o aluno realmente escreveu, e anexar os seus slides. Olha a diferença desse aqui para os outros. Além das instruções, fala que você é um assistente especializado em correção de questão dissertativa, atuando como apoio pedagógico para professores. Sempre que receber um arquivo em anexo contendo uma ou mais questões dissertativas respondidas por um aluno, sua tarefa é analisar cada resposta, comparando com o conteúdo correto disponível na sua base de conhecimento, que são os seus slides, gente. Você pode vir aqui, ó, adicionar seus arquivos, né, ou do Google Drive, os seus slides. Então, você consegue corrigir uma atividade de um aluno qualquer somente anexando a foto da prova ou o documento da prova. Eu peguei um exemplo bem simples aqui, só para demonstrar como é que funciona. Vou abrir o assistente aqui, tá? Gerador de estudo de caso. Desculpa. Pré-correção de avaliações discursivas. E eu estou com uma imagem, só para demonstrar para vocês, da foto de um exercício, né, no qual o aluno escreveu lá mais ou menos as respostas. Então, ele já sabe que é para corrigir isso de acordo com o material, não precisa escrever nada. O que eu vou fazer? Vou pegar essa imagem, vou anexar a imagem, tá? Enviar arquivos, seria a imagem da prova, né? A pessoa fala, pô, mas eu tenho que tirar foto da prova inteira, do exercício. Não, tem gente que usa scanner, né? Scanner de frente e verso, tem várias opções. É só para vocês saberem que existe a possibilidade, que é bacana, né? Pronto, você anexa aqui. Ou seja, é o terceiro assistente, e o prompt é diferente, né? Mas esse tem os seus slides como base de conhecimento. Ana Paula, dá para fazer muita coisa. A ideia aqui, gente, é abrir a cabeça de vocês para as possibilidades, tá? Olha só, com base na base de conhecimento fornecida, segue a análise detalhada e a pré-correção pedagógica. Por que pré-correção, pessoal? Porque como professores, vamos revisar. A gente não vai confiar na correção da IA, mas vamos revisar. Tá lá, ele já me deu a resposta do aluno manuscrita, ele pegou o manuscrito e traduziu isso, e já está me falando, fazendo uma análise com base no meu conteúdo. E no final, de acordo com o prompt que eu pedi, ele está me dando a pontuação sugerida. Tá? Então, é, esse do livrinho, pessoal, já que vocês estão em curiosidade, ele tem um gem que chama Storybook aqui, para quem quer fazer. Ele cria esse livrinho interativo, né? Para vocês brincarem. Mas é isso, pessoal. Então vamos lá. O primeiro cria um jogo educacional, né? O segundo gera estudo de casos e o terceiro faz uma pré-correção de avaliações. Agora, tá? Agora sim, eu vou auxiliando vocês com a prática, né? Então, peguem, por favor, aqui o material que eu disponibilizei. Vou ajudar vocês aqui no passo a passo. Enquanto vocês vão fazendo, eu vou auxiliando vocês aí no. É... Ô Magno, o Google Plus, eu tenho ele também. Eu assino um Plus. Ele tem, pelo menos para mim, aparece a ferramenta. Vocês estão acessando da web, porque no celular, no smartphone não aparece, né? Igual eu falei, tem que ser no site do Gemini, tá? Então aqui, ó, para quem aparece aí, quando você vai aqui, ó, o meu aqui tá Pro, mas se vocês virem aqui, ó, deixa eu voltar aqui no meu Gemini. Aqui, ó. Olha no cantinho aqui no meu aqui, ó. O meu é Plus. Tá vendo? Não Pro. Eu tenho uma conta Pro e uma conta Plus. Eu uso bastante.
e os genes aparecem aqui. Tá? Depois tem que ver, tal, porque liberado está. Mas voltando passo a passo. Então, no primeiro, que não fez ainda. Todos, gente, vocês vão seguir a mesma metodologia. Tá? O assistente 1, 2 e 3, que é criar os genes, entrar na parte dos genes para fazer a criação, né? Novo gene, mostrei para vocês. Cada assistente tem um nome e o prompt. O que muda é só o prompt. Né? O nome também, claro, mas principalmente o prompt. Por quê? O primeiro prompt que eu disponibilizei para vocês, ele é para criar aquele jogo interativo. Vocês vão copiar ele, né? Colar no assistente e mandar iniciar a conversa. Aí ele vai fazer o que eu mostrei para vocês. Você pode anexar um material seu e cria o jogo interativo. Depois que vocês fizerem o primeiro, isso aqui é só mostrando como copiar, já expliquei para vocês. Depois que vocês fizerem o primeiro, vem o assistente 2, que era aquele do estudo de caso. O processo é o mesmo. Né? Vocês vão lá criar um novo gene, coloca o nome lá, gerador de estudo de caso, e usa outro prompt, que agora é um prompt especializado em estudo de caso. Né? Ou seja, o procedimento. Ah lá, tem na versão gratuita, sim. A Sabiana comentou. Acho que é só questão de olhar, gente. É, Isso, Michele. Sobre a aventura interativa, pessoal, acho que ficou um pouco de dúvida. Deixa eu mostrar aqui de novo rapidamente, tá? Que eu acho que é talvez que vocês virem de mais novidade. E o que eu acho mais interessante também, é um dos maiores focos que eu tenho no livro, é justamente isso. A aventura interativa, o aluno tem que digitar comandos para ele seguir na aventura, que é realmente uma aventura. É como se alguém estivesse narrando uma aventura. Não sei se vocês já ouviram falar de jogos de aventura de texto, né? RPG de mesa. É, Vamos pegar aqui, por exemplo. Vamos pegar de novo aqui, ó, o das redes. Cada vez que um aluno anexar um arquivo, às vezes o mesmo arquivo, ele vai gerar uma aventura diferente. Tá? Duas preocupações que às vezes os professores têm. O, Vocês podem monitorar como que foi essa aventura do aluno, só pedir para ele compartilhar, às vezes, o link com vocês, né? Porque com a IA a gente consegue visualizar o link. Ou é interessante até você fazer uma dinâmica em sala, que você dá para ver se a IA está alucinando. Pode ser que a IA falou alguma coisa errada, mas até isso é uma oportunidade para você consertar e falar, ó, tá vendo? Nem sempre a IA acerta. Esse conceito aqui, ó, ele é dessa forma, dessa forma. Então não precisa ser para cada aluno, você pode fazer em sala. É uma atividade bem interessante. Tá? Sobre o que levantaram aí, sobre a nova orientação de uso de IA, tá? Nesse caso, nós não estamos usando dados pessoais de aluno, nós estamos usando o nosso próprio material. Né? A única coisa envolvida é o nosso material didático, e o aluno só vai acessar de casa. Então, creio aí que não deve ter problema. Não sei como que está a adoção do Gemini, né? Aí na Anima, depois eu vou até ver com o pessoal. Mas, voltando aqui no passo a passo, tá? Aqui, ó. Primeiro passo é todo mundo conseguir abrir o Gen, gente. Abrir o Gen, coloca o nome, coloca a instrução, salva. Depois inicia a conversa. O que você tem que colar é o prompt. Então, quando você criar o primeiro assistente, você vai colar o prompt do primeiro assistente, que está aqui, e vai fazer a mesma coisa com os outros dois. A única diferença, pessoal, é que no terceiro assistente que eu falei com vocês, que é o de correção de provas abertas, tá? Eu coloquei também no passo a passo para vocês seguirem, que vocês têm que adicionar também os slides de vocês na base de conhecimento. Que aí ele vai usar esses slides de vocês para fazer aquela pré-correção das avaliações. Ok? Vamos fazer juntos agora, eu vou ajudando vocês. Em relação ao Gemini, ó, normalmente onde que ele está? Primeira coisa, vocês têm que logar na sua conta. Se você não logar na sua conta, você não enxerga o Gemini. Então verifica se à esquerda aqui, ó, verifica se à esquerda você está logado. Minha conta Plus. Se você tiver logado, verifica se o Gen aparece no menu. Lembrando, ele só é, é, Oi, Daniele, sobre o Copilot, eles Não.
Oi, pode falar. Oi, Marcos. É que a professora comentou, trouxe um comentário aqui que eu desconheço. Aí eu estava respondendo a ela aqui Ah, sim. no coisa. Aí aqui, gente, nós temos aqui então, né, o menu dos games, pode ser por aqui ou pode ser por aqui à esquerda. Às vezes ele não aparece aqui na esquerda, já notei isso. Então, de novo, vocês vêm aqui, já tem aqueles genes pré-criados, né, que eu mostrei para vocês. Vocês vão criar o novo e repetir o processo para cada um deles, o nome, as instruções e só seguir o passo a passo, tá? O Edival não precisa de base de jogos, ele vai executar só com as instruções do prompt. Deixa eu ler os prompts para vocês entenderem melhor o que faz cada um deles, né? Como eu disse para vocês, o do jogo, que é o primeiro, ele vai gerar um mapa, itens, personagens, desafios e uma saída que o aluno tem que chegar nele. Oi, Magda, se não está à esquerda, tá? É só você clicar aqui, ó, na frente do seu usuário, lembrando pela versão web, e procurar no menu Gems, que aí ele aparece, tá? Então, gente, voltando aqui no passo a passo. Então, esse primeiro prompt, lá, comandos aceitos, examinar, ir para... Olha que interessante, por exemplo, imagina que vocês, professores de direito, vocês podem anexar um material de vocês e especificar que vocês querem criar um júri simulado. Ele vai criar um joguinho de júri simulado no qual você vai é, pode fazer o papel do advogado, pode fazer o papel do juiz, pode fazer o papel de quem você quiser. Então, gente, isso pode ser usado para qualquer matéria. Se você colocar matéria lógica, ele também vai fazer isso. Após colar a instrução, deixa eu voltar no slide aqui, gente, que acho que é melhor, tá? Para ajudar vocês. Após colar a instrução, para quem está fazendo isso, você vai salvar. Olha o botão de salvar ali em cima. Tá? Para quem está no primeiro ainda, do joguinho. Então, você vai salvar. Salva e você põe iniciar a conversa. O próprio botão de salvar vai virar um botão de iniciar a conversa. Você clica nele, você vai iniciar a conversa. Aí é só você anexar um slide seu. Não precisa fazer mais nada. Anexa o slide seu e roda, que ele já vai jogar, ele vai rodar o joguinho interativo. E vocês vão pegar a mesma lógica e aplicar para os outros dois, tá? Por exemplo, o assistente 2 que eu falei para vocês, que é o gerador de estudo de caso personalizado. Olha lá, criou um gen, um assistente personalizado, colocou o prompt, dessa vez, o que faz o estudo de caso, ele é específico para explicar, olha lá, ó, seu papel é transformar material didático enviado pelo professor em estudo de caso fictício. Antes de gerar o caso, ele fala que tem que criar dados, né? O prompt ele é bem grande, mas ele é muito prático, você só precisa colocar ele uma vez aí. Para colar, gente, é só apertar Ctrl V, clicar com o botão direito do mouse e colocar colar, tá? Pode ser que o material, se o slide for muito grande, tá? Ele dê algum problema. Tenta um slide menor. Mas olha aqui, ó. Isso, tem que abrir um novo gen, Magno. Ô Rogério, isso aí pode acontecer devido ao seguinte, tá? O Rogério levantou uma questão ali que foi interessante. Ele não rodou o jogo imediatamente. Foi até bom você ter falado isso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente cria um novo gen, às vezes, presta atenção aqui, por favor. Então aqui, ó, jogos generativos. Aí eu vou colar aquele prompt, né? Igual eu falei para vocês. Todo assistente ele precisa do prompt. O prompt é o coração dele. Então esse aqui é o prompt do que gera o jogo, ok? Infelizmente, ele já não é colado bonitinho, né? Ele já não, ah lá, tá vendo? Ele fica todo pulando linha e tudo. Então, no meu outro que eu criei, eu vim aqui
e fui ajustando, para que ele não pulasse linha, nada disso. Talvez pode ser isso, tá? Mas tenta com um material diferente, alguma coisa assim também, para ver se ele dá a mesma resposta. Tá? Os gens ficam salvos, tá? Ficam salvos automaticamente. Toda vez que você vier aqui no gens, cancelar, deixa eu voltar aqui, ó. Como eu disse para vocês, toda vez que você acessar sua conta do Gemini e vier aqui em gens, lá os assistentes de vocês que foram criados aqui, ó. Eles sempre ficam disponíveis. E vocês podem compartilhar com os colegas de vocês, o que vocês quiserem, tá? Não, o segundo exercício é a da criação do estudo de caso. Vamos lá para o segundo. É o estudo de caso. Deixa eu ler para vocês o prompt dele, do segundo, né? Seu papel é transformar material didático enviado por um professor em um estudo de caso fictício, realista e pronto para usar em sala de aula. O que você vai cobrir no caso? Se o professor não especificar nenhum recorte de conteúdo, use um resumo de todo o material anexado. Né? Construa um único cenário que incorpore no mínimo 50% dos tópicos ou conceitos do material. O que vai ter o seu estudo de caso? Título, cenário fictício, um dilema central, dados de apoio, quando fizer sentido, ele vai gerar tabelas, trechos de código, requisitos, perguntas para fomentar a discussão e, no final, ele pode adicionar uma lista curta dos tópicos. Então, isso você pega, cola no Gemini, né? Ao meu gerador de estudo de casos aqui, ó, que eu já tinha criado, quando eu fui novo Gen. E ele vai ficar aqui nas instruções. Toda vez que você quiser usar, como eu disse para vocês, né, é só a gente abrir uma nova conversa com ele, só clicando 2 vezes nele aqui, anexar o seu material didático, e cada vez ele vai gerar um estudo de caso diferente. Aí, estou rodando de novo só para vocês verem. Lembra que ele gerou um outro estudo de caso lá antes que eu tinha feito? Agora ele vai gerar outro. Tá? Então, cada vez que você colocar seu material, ele gera estudo de caso. Sim, no prompt está especificado que ele vai dar as diretivas, né, como se fosse para solucionar. Olha que interessante agora. Olha lá, ele gerou, tá vendo, num formato diferente. E ele pode gerar, inclusive, como slides. Cada vez ele vai gerar de um jeito. O prático é você não precisar rodar mais o prompt, pessoal. Toda vez que você anexar o seu material, ele vai rodar aquele estudo de caso. Agora, uma curiosidade, pessoal, para vocês. Exatamente, Carlos. Notebook LM. Todo mundo conhece o Gemini Notebook ou Notebook LM? Acredito que muitos professores devem conhecer. Né? Para quem não conhece, deixa eu só dar uma pincelada rápida aqui, até pelo nosso tempo. Quando a gente vai aqui em criar novo notebook, né, o Notebook LM é um local que a gente consegue adicionar nossos materiais didáticos. Tá? Então, vou enviar aqui meu material didático de redes e adicionar novos materiais didáticos consultados pela internet. Então, um exemplo aqui, ó. Fundamentos de redes de computadores. Então, para quem não conhece, o Notebook LM é um local para a gente poder organizar os nossos materiais. A gente pode colocar vários dos nossos slides lá, até porque no Gen tem um limite de 10 arquivos. Então, está vendo que ele criou aqui um negócio chamado Fundamentos de Arquitetura de Rede de Computadores? Né? Ele é capaz de gerar slides, né, com apresentações de slides automaticamente. Não sei se vocês sabem, mas também dá para editar as apresentações que ele gera. Então ele é bem interessante, mas aí é muito recurso, não dá para a gente falar dele hoje. Né? Mas eu sugiro que vocês mexam nele. Como é que você acessa de dentro do Gemini? É só vocês clicarem no menuzinho aqui, ó, e colocar aqui Gemini Notebook.
Tá vendo? Ele já abre. Por que que eu estou mostrando sobre esse Gemini Notebook para vocês? Depois que você cria um notebook desse, você pode ir no seu assistente que você criou, qualquer um deles. Vamos pegar aqui o gerador de estudo de caso ou o pré-correção de avaliações que a gente tinha feito antes. Eu fiz errado, desculpa. Eu vou mostrar a edição de slides, eu não sei se é na versão gratuita não, mas eu vou mostrar para vocês como fazer. Olha só que interessante isso aqui, gente, rapidinho. Quando você vier no seu assistente, em base de conhecimento, quando você clica mais, em vez de adicionar os arquivos do seu computador, você pode adicionar o próprio notebook LM que você criou. Então você pode colocar lá, por exemplo, dezenas de arquivos e conectar o notebook LM ao seu assistente personalizado. Ah lá, o notebook LM que eu acabei de criar. Então ele vai passar a usar aquele notebook LM como base de conhecimento para o seu assistente personalizado. Isso, gente, é edição. Deixa eu mostrar para vocês aqui a edição do Gemini Notebook. Só um minutinho. Vou pegar um notebook qualquer que eu tenha aqui, tá? Aqui, ó. Eu mandei criar um slide e um vídeo, né? Que são coisas que ele já faz por padrão. Quando eu clico aqui, ó, no slide gerado e ponho rever, ele abre uma lista de todos os slides, um por um. Então, dá para vocês virem aqui, por exemplo, clicar num slide qualquer. Deixa eu pegar um slide qualquer aqui, ó. Esse slide aqui, ó. Vamos supor que eu não gostei de algum elemento dele. Tá? Por exemplo, aqui, eu não queria que ele citasse o nome da questão. Aí o que eu falo? Alteração. Remova o termo questão 38 do título. O que ele vai fazer agora? Ele vai regerar a apresentação com apenas esse slide modificado. Olha lá, gerar apresentação revisada. Oi, Rogério. Eu imaginei que fosse a quebra de linha mesmo. Que bom que deu certo. Normalmente tem que ficar tudo certinho, né? Para não ter problema. Então é isso. Olha lá, vocês estão vendo que já está gerando a apresentação revisada. Então, gente, a cereja do bolo é essa. Olha o tanto de arquivos que tem nesse meu notebook. Se eu crio um assistente e conecto o notebook, eu posso colocar todos os meus slides lá, independente de quantos slides eu tiver. Isso é muito melhor do que fazer igual eu fiz no nosso terceiro exemplo, né? Que é o de pré-correção de avaliações. Que esse assistente aqui, ó, olha lá, ele lê a questão discursiva de um aluno, compara com seus slides, que eu anexei aqui diretamente, e dá a nota de 0 a 3, com base no que você pediu no prompt. Tá? No prompt aqui está falando, né? O que você tem que valorizar. Olha lá, ó. Indicar se o problema foi resolvido, se o aluno não conseguiu se expressar bem, você coloca tudo no slide, sobre pontuação. A base de conhecimento dos seus slides ela é limitada, ele só permite até 10. Então aí você pode anexar os seus arquivos e também o notebook. Tá? Então, dá para fazer muita coisa. Oi, Dival, a base de conhecimento aqui, para essa prática, você não precisa do notebook LM, não, tá? Eu mostrei mais como curiosidade. É só você vir aqui, ó, quando você estiver fazendo o passo a passo do terceiro assistente, que é o que usa essa base de conhecimento, é o de corrigir provas automaticamente, né? Provas abertas. Você faz a mesma coisa, cola o prompt, só que em base de conhecimento, você vem aqui enviar arquivos, você anexa os seus slides. Ele vai passar a usar os seus slides como referência. Tá? Sim, é só assistentes. Nós estamos falando de assistentes. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu já tinha feito a demonstração, né?
Infelizmente, eu só tenho um exemplo aqui de questão aberta. Mas tira uma foto, faz uma prática nisso aqui depois. Anexa os slides de vocês, aqui, ó, igual eu fiz aqui, ó, enviar arquivos. Esses anexos os slides que vocês tiveram, pode enviar até que está no Drive. E depois, tira uma foto de uma prova que vocês tiverem de um aluno qualquer. Até coloquei isso aqui no passo a passo aqui, gente, ó. Inicie a conversa. Tire em anexo uma foto ou documento de alguma prova discursiva de alguns dos seus alunos e observe o assistente realizar a pré-correção, igual eu mostrei para vocês, né? Ele vai dar uma nota de 0 a 3, por quê? Porque isso, gente, nós especificamos no prompt, tá? No prompt. Aí, como daqui a pouco eu não posso ficar brincando demais, que daqui a pouco a gente estoura o nosso tempo. Vocês estão vendo que o coração a forma de criar os três assistentes é a mesma. A diferença está no prompt. O prompt, gente, faz toda a diferença. Preste atenção no início aqui, ó. Ele está especificando como que a IA tem que agir. Ele é um assistente especializado nisso. O que ele vai ter que fazer, o que ele não vai ter que fazer. Então, só para a gente complementar aqui, como que vocês melhoram esses assistentes de vocês, tá? Agora eu quero ir para a parte aqui das dicas extras. Porque com passo a passo vocês conseguem fazer também em casa. Depois que vocês quiserem me mandar um e-mail, tiver com alguma dificuldade, eu ajudo vocês com o maior prazer, tá? Podem ficar tranquilos. Acho que com passo a passo vai dar para fazer tranquilo. Para vocês melhorarem o assistente de vocês, as possibilidades são infinitas, tá? Então você pode criar um assistente para criar qualquer tipo de exercício, para criar estudo de caso, como eu fiz, para criar jogos, para criar apresentações e PowerPoints automaticamente. Porque o Gemini ele já é capaz de gerar as apresentações direto nele. Ele não precisa ir no notebook LM. Então tem várias possibilidades, né? Como eu disse para vocês, eu abordo isso muito lá nos livros, no livro também. Mas uma dica que eu dou para vocês de técnica de engenharia de prompt é o seguinte: sempre dê um contexto. Se você quiser fazer um prompt para fazer alguma coisa, comece especificando. Olha, fala para ele, você é um assistente que vai agir como um consultor de marketing digital. Então ele já vai se programar para agir de um jeito mais especializado. Descreva bem a tarefa. Crie um plano de anúncios no qual eu preciso ter vários tipos de, sei lá, layouts diferentes, né? Qual que é o tom e o público? Fale qual que é o público. Olha, os meus alunos são jovens empreendedores, é um público de direito, é um público mais especializado, né? E várias outras coisas. Também o formato. Você pode especificar um formato de sumário executivo, o formato que você quer fazer. E por último, se você puder dar exemplos, seu prompt vai ficar melhor ainda. Tá? Ele vai ficar ainda mais próximo do que você quer. Ok? Como eu disse para vocês, o notebook LM é muito interessante também, né? Para ser feito. E dá para você integrar ele com o Gemini. Então, isso também está no passo a passo que eu passei para vocês. Mas, com base nessas técnicas aqui, vamos dar uma olhada nos prompts lá agora, se ele cumpriu todos esses requisitos. É só vocês copiarem isso, ou vocês podem fazer até diferente. Uma coisa que eu sugiro muito a gente fazer, que eu acho interessante também. Vocês podem pegar alguns dos prompts que já estão aqui, ó, igual esse aqui, ó. Copiar o prompt e colar para a própria IA modificar ele. Vamos supor que vocês querem modificar mais para a matéria de vocês, ou querem fazer alguma coisa mais específica. Copia ele, cola no próprio Gemini, ou no ChatGPT, ou no que você quiser, e fala assim, ó, modifique esse prompt para se adequar, ao invés dele fazer uma pré-correção de avaliação discursiva, para ele corrigir, por exemplo, gabaritos de prova. Ele vai modificar para você, você consegue criar um novo assistente que corrige apenas os gabaritos da sua primeira página de prova. Né? Então, assim, tem muitas coisas que dá para fazer. Oh, que bom, claro. Gente, desculpa até um pouco a correria, né? Mas eu queria passar para vocês a ideia geral, porque depois vocês podem fazer com calma, com passo a passo. Acho que é bem tranquilo. Eu fiz questão de pontuar aqui bem, né? Onde que vocês têm que clicar, onde que tem que fazer, né? Acho que dá para fazer aqui bem tranquilo, né? Para vocês fazerem bem tranquilo. Deixa eu só voltar aqui. Consegue sim, Clara.
é só você pedir para ele, você pode colocar isso no prompt do próprio assistente, ou pedir direto no prompt quando você abrir a conversa com ele para exportar para o Word ou o que você quiser, tá? Então, gente, só para a gente finalizar, porque daqui a pouco nós vamos ir para... Vou esgotar meu tempo, né? Provavelmente o pessoal deve querer fazer algum fechamento também. Para ir além da engenharia de prompt, que eu falei para vocês, né? Que são as técnicas importantes para vocês fazerem os prompts, usem bastante e abusem do notebook, do Gemini Notebook, tá? Ele está cada dia melhor. Então, vocês podem organizar todos os materiais lá e usar o assistente só para acessar eles. Então, com isso, vocês podem gerar exercícios personalizados de qualquer matéria sua, né? Estudo de caso, projeto de pesquisa, várias coisas que vocês podem organizar aqui que facilita o compartilhamento com os alunos. E com a possibilidade de você alterar os slides que ele gera, então ajuda bastante, né? E aqui eu já falei. Então, gente, como a gente está caminhando aí para a parte final, também agora basicamente é só não tempo final para o pessoal praticar, eu queria agradecer a todos pela participação. Novamente, desculpa pela correria, né, mas eu queria mostrar os 3 assistentes para vocês entenderem a ideia do que é um assistente, né, que eles podem fazer várias coisas diferentes. E novamente, isso foi baseado no livro. Se vocês tiverem mais, quiserem saber mais, no link lá que vocês abriram da minha página, tem lá o link para ele, tá? Então, gente, muito obrigado. Vou parar o compartilhamento de tela aqui, mas podem continuar fazendo a prática, tá? Até o final da oficina. Se o pessoal quiser, Homero, se vocês querem falar mais alguma coisa, fazer um encerramento, vou Oi, finalizar aqui. Marcos. Maravilha, que legal, hein? Quanta coisa a gente aprendeu aqui. Nossa, a gente sai daqui doido para botar em prática rapidinho tudo que você trouxe aí. Muito legal, né? São coisas que traz agilidade para o nosso dia a dia, traz dinamicidade para a nossa sala de aula também, né? Nos aproxima dos nossos estudantes, dos nossos alunos, porque a gente consegue também falar um pouco mais a linguagem deles, né? Fazer também com que aquilo que a gente quer entregar em sala de aula seja mais dinâmico e se aproxime mais dentro ali do contexto dele. Então, muito interessante. Acho que a gente pode abrir um pouquinho aqui também, se os professores quiserem perguntar mais alguma coisa, tirar dúvida. Vou reforçar que a lista de presença eu já coloquei algumas vezes aí, mas estou colocando novamente no chat para que vocês assinem, porque depois eu não consigo ficar enviando essa lista, né, para vocês, e também não consigo ficar compartilhando nas outras oficinas, porque senão confunde os professores e eles não conseguem, acaba atrapalhando aí, né? Se a gente posta a lista da oficina anterior, na oficina seguinte gera confusão, então a gente não consegue fazer isso, tá? Então, só reforçar a importância de vocês assinarem aí a lista de presença que o Ravi postou aí novamente. Aí, obrigada, Ravi. Só para esclarecer um outro ponto, tá? Que eu acho que pode ter ficado alguma dúvida. A Anima ela disponibiliza uma inteligência artificial que a gente pode fazer uso, que é o Copilot, né? O professor Cláudio, se eu não me engano, trouxe um ponto interessante. Qualquer IA, a gente tem que ter muito cuidado para não utilizar dados sensíveis, né? A Anima tem um manifesto, Anima para uso da IA, eu coloquei aí no chat para vocês. É importante que vocês tomem ciência do que esse manifesto traz, né? Porque ele traz informações importantes para que a gente possa usar de forma consciente, ética, esse recurso. E a gente tem a nossa Yara também, que é uma inteligência artificial que a gente utiliza aqui na Anima e que vem muito nesse foco de construção de slides, de dar a gente suporte no planejamento das aulas. Então, é bem legal. O professor Luciano está aqui. Professora Daniele, por gentileza, pode enviar a foto que o professor apresentou de um modelo do prompt como... Você consegue, Marcos, repostar essa foto aí com o modelo de... Acho que foi modelo de Eu acho prompt. que ele está falando do documento. É o que Ah, está então dentro do deve ser. documento passo a passo, entendeu? É só você Ah, abrir lá, professor, tá? Todos os prompts estão lá no documento. oi, Carlos. A Yara está liberada sim para os professores, tá? Totalmente liberada. Agora, para vocês acessarem a Yara, precisa estar logado no e-mail institucional, tá? A Yara é muito legal. Vocês podem usar e abusar da Yara, tá? A Michelle perguntou onde acessar.
A gente tem acesso, professora, ao Copilot aqui através do Teams, tá? Você pode clicar lá, quando você baixa o Teams no seu computador, lá na barra lateral tem 3 pontinhos. Você clica nele e vai aparecer lá o Copilot, tá bom? Que fica disponível para a gente utilizar. E a Yara, vocês vão encontrar o link da Yara, vou colocar aqui para vocês, colocar novamente o link do nosso kit docente. Ravi, se você tiver com ele fácil, aí eu vou abrir o kit e vou pegar diretamente aqui para vocês o kit de ambientes digitais, que a gente tem o link da Yara lá que vocês acessam, tá? E que fica super, super fácil de vocês trabalharem com ela lá. Deixa eu só pegar ele aqui, porque aí eu já mando vocês direto para o kit onde vocês vão encontrar a Yara, tá bom? Aí, Eunice, colocando ali o link aqui do kit de ambientes digitais, tá bom? Nele você encontra a Yara, tá certo? O link que leva vocês lá para a Yara. Lembrando só que para acessar a Yara precisa estar logado no e-mail institucional, certo? O professor Washington não consegue assinar o quê? A lista. A Yara, ela gera slide, gera plano de aula, tá? Por que que você não está conseguindo, professor, assinar a lista? Sinaliza aqui para a gente, tá? Para a gente ver o que está acontecendo. Mais alguém, mais algum professor com dificuldade em assinar a lista de presença? Professora Michele, quando tem lá, ó, Yara Content Creator, tá? Clica nesse botãozinho lá. Futuca bem esse kit aí, que vocês vão achar muita coisa legal, tá? Pedindo confirmação de campo. Isso. Qual é o teu campus? Pedindo confirmação de campus ou de campus? De campo, de alguma informação que você não tenha. Pode te ajudar, tá bom? Marcos, eu quero te agradecer por esses momentos aqui, tá bom? Dizer que, com certeza, a Academia de Talentos continua sempre de portas abertas aqui para te receber. Sempre momentos de muito aprendizado, né? Como foi o Profcast, como foi hoje. Então, a casa é sua, tá? Volte sempre. E com certeza a gente vai fazer novos momentos aí, como esses, para a gente poder aprender um pouco mais sobre inteligência artificial. E, claro, quem quiser também aprender um pouco mais, se aprofundar mais, compra o livro do professor Marcos Flávio, IA para professores, tá bom? Um livro super bacana, muito legal, tem muita dica interessante no livro dele. Eu recomendo, tá? Vale super a pena. É aqui o discurso de quem usa. Então, fica a dica aí para vocês, tá bom? Muito Daniela, muito obrigada. obrigado também. Eu agradeço novamente o convite, tá? Achei muito legal. Espero que a gente tenha, vai ter, né, outras oportunidades para a gente bater mais um papo, pra falar mais coisas. Mas espero que o pessoal tenha gostado aí também. Dá uma olhada no livro lá também, quem interessou. Que bom que a Dani gostou, tá vendo? Então, sinal que tem coisa boa, né? Mas, gente, valeu demais. Qualquer dúvida que vocês tiverem também fora daqui, vocês lá tem meu LinkedIn, vocês podem me adicionar, me mandar mensagem, tá? Vamos manter contato, que eu acho que isso também é importante. Ô, Marcos, temos perguntinhas aqui. Professor João, eu abri o microfone já. Opa, vamos lá. Vamos lá, João. Professor Clayton também, talvez. Já abriu o microfone aí? Professor Boa João já noite, está. boa noite a todos. Parabéns ao Grupo Ânima, parabéns ao professor Marcos por esse excelente encontro, essa excelente aula. E eu queria só fazer uma observação e também uma pergunta, né? Eu tenho utilizado muito o notebook para revisão de artigos científicos no meu doutorado. E eu tenho produzido a minha tese e sempre peço para que ele, ao gerar as minhas apresentações e os meus ensaios, que coloque as fontes. E a pergunta é a seguinte, professor:
Eu posso criar um assistente onde no prompt ele possa elencar, colocar as fontes dos conteúdos que eu coloque ali, no sentido de poder preservar e não bloquear nenhum tipo de... Preservar, na realidade, a fonte científica dos meus materiais. Isso é possível colocar no prompt, né, para que possa utilizar o Gemini, combinado também com a Yara. Essa é a minha pergunta. Se isso pode ser feito. Olha, eu não sei necessariamente sobre a combinação com a Yara, mas em relação a criar o assistente para fazer isso, sim. Inclusive, se você der uma olhada na plataforma no Chat GPT e pesquisar nos GPTs, a gente vai até mostrar para quem estiver aqui, que acho que é interessante, tá? Que eu falei disso, mas eu não cheguei a mostrar. Aonde que fica dentro do Chat GPT os modelos personalizados também dele. Então, vou mostrar aqui para vocês, só um minutinho, deixa eu só compartilhar minha tela aqui de novo, porque acho que fica interessante e até já responde a sua pergunta também, professor. Faz isso rapidinho antes que o nosso tempo estoure. Então, nós temos aqui ó, no chat GPT, né? Então, nós temos aqui opção de personalização e várias outras opções que a gente tem aqui quando a gente loga no chat GPT, tá? Então, tá vendo aqui, ó, que eu tenho aqui, por exemplo, Kali GPT. Isso aqui é um GPT personalizado que eu não criei, mas eu encontrei dentro dele. Tá? Então, aqui dentro, quando você vai aqui em biblioteca, algumas outras opções aqui, a gente consegue visualizar e dar uma olhada nesses assistentes. Tá? Não é o foco aqui, porque eu não estou com a minha conta aqui certinha, mas dá sim. Esse aqui, por exemplo, é um assistente personalizado que já foi criado. Da mesma forma, no Gemini também já existe alguns assistentes. Mas eu sugiro, professor, que no seu caso, você dê uma olhada numa ferramenta chamada Consensus, Perfeito. uma ferramenta de IA específica para pesquisa científica. Não é a única, existem várias, tá? E eu acho que essa aqui é bem interessante você dar uma olhada. Né? Mas se a gente ficar aqui falando sobre isso, a gente vai ficar aqui. Essa é uma outra sala a mais só focada em ferramenta de científica usando IA, tá? Mas é só para dar uma pincelada mesmo. Deixa eu parar aqui. Perfeito. Ok? Muito obrigado, professor. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não, Flávio. Por aqui pelo chat não tem. A professora Bettine está com a mão levantada aqui. Pode falar, professor. Olá, boa noite a todos. Não sei se é porque eu cheguei um pouquinho depois, mas... Prof, eu não sei se sou eu, mas eu não estou te ouvindo. Não sei se o Marcos está ouvindo. Está muito baixa a voz dela. Tá. Eu vou colocar aqui no chat, então, tá? Caraca, você já baixa o certificado na hora. Nossa, já, um espetáculo, você precisa de ver. Cara, ele Professor, ensinou como é que você pega. professor Cleiton, o microfone está aberto. Coloca. O bom é que o microfone aberto foi só elogios, hein, Marcos? Que bom. Fico feliz. Bom demais. O ruim é quando vaza o áudio, não é coisa boa, né? Oh, pois é, né? Mas esse foi ótimo. Obrigada, professor Cleiton, a gente fica feliz. Que bom que vocês gostaram. A gente também fica feliz. Professora Ariadne, pode falar, professora? Boa noite, gente. Boa noite, Dani, Ravi, tudo bom? Boa noite, professor Marcos.
É, no Notebook LM, a gente tem uma limitação de. No Notebook, no Gemini, ainda vou, não adianta. Para mim, virou Notebook LM. A gente tem uma limitação de colocar 50 arquivos. Na hora que a gente puxa, tá fazendo o Gen, ele tem a opção de você puxar o arquivo do notebook. Só que ele não consegue ler. É porque a versão gratuita, sabe informar, ou na versão paga ele também vai dar o mesmo erro? Curiosamente, eu tive esse problema com o Gen também, né? Eu testei até com 2 contas, ele deu esse probleminha. Eu acho que é um problema de integração temporária, porque não faz sentido eles colocarem a opção lá se ele não está conseguindo fazer essa comunicação. Então, eu acho que provavelmente deve ser alguma instabilidade, alguma coisa do tipo, tá? Talvez seria interessante a gente começar a fazer um teste depois, colocando apenas um material no notebook LM, ver se ele acessa, para entender aonde que está o errinho de sincronização dele. Mas eu acredito que não é um impedimento, eu acho que é uma coisa temporária. Até lá você pode simplesmente anexar os seus arquivos, acho que é mais fácil para um primeiro momento. Porque o notebook ele consegue fazer esse resumo, né, que a gente tem, e daí, às vezes, um arquivo que eu tentei fazer com arquivo de uma aula minha, ele deu, seu arquivo está muito grande. Eu falei, joguei no notebook, porque ele faz o resumo para ele puxar o resumo. É, Mas ele não, a sua ele conta é deu gratuita? falha de puxar o resumo que o notebook tinha feito. O seu arquivo ele é PDF ou PPT? Eu tentei com PPT. Então é isso, acho que é o tamanho, não é o tamanho em estrutura do arquivo. É Acho o que é o tamanho peso do do arquivo, é arquivo. um arquivo pesado. Salva ele como PDF, que ele vai funcionar. Tá bom, vou tentar aqui então. Muito Tá bom? obrigada. Nada. Mais alguém, pessoal? Sobre a gente. Fique à vontade. Eu acho que não, viu, Marcos? Acho que não temos mais dúvidas, nem no chat, nem os professores. Maravilha. Bom demais, viu, professores? Muito obrigada aí, tá bom? Não se esqueçam, quinta-feira, dia 6 de agosto, a gente tem simpósio docente a partir das 18 horas e durante o dia, manhã e tarde, a gente vai ter oficinas online lá transmitidas diretamente do Community Creator. Muita coisa legal vai ser discutida aí nessas oficinas, então fiquem aí ligadinhos, se inscrevam, não percam, porque a gente vai falar muito sobre comunicação e muito sobre comunicação na linguagem dos nossos estudantes. Então, vem muita coisa boa por aí, tá bom? Então, a gente se vê no formato online na quinta-feira. Tá bom? Uma boa noite para todos. Boa noite, Marcos, Ravi, professor Ravi, que trabalha aqui com a gente na Academia de Talentos. Obrigada por todo o apoio aí de sempre, tá? Você é muito fera. Obrigada. Tamo junto. Obrigado, Dani. Obrigado, Marcos. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite, pessoal.